Olá, pessoal do Estou Preparado, professor Benigno Soares aqui nessa revisão com vocês sobre administração, tá? Também trazendo a visão de materiais, tá? Então nós vamos nesse primeiro momento trabalhar as características básicas das organizações formais modernas, né? O tipo de estrutura, natureza, vamos falar sobre as finalidades da departamentalização, esses critérios de departamentalização, falar da gestão de processos, gestão de contratos, né? Então vamos para a nossa revisão, tá, pessoal? Então iniciando aí a nossa revisão para que a gente possa então marcar aí fazer uma boa prova, né, no nosso concurso, bem? Então, pessoal, para começar, quando nós falamos dessas estruturas modernas, é importante a gente entender que esses significados, né, dessas palavras da administração são importantes para a gente entender o conteúdo. Então, quando nós falamos, por exemplo, da administração, os primeiros pontos é a gente entender as funções básicas, né, que em outro momento a gente já trabalhou. Mas eu tenho que ficar atento ao planejamento, que é quando nós vamos definir os objetivos e as metas, né, a missão, visão, os valores da empresa. Esse planejamento, depois ele vai facilitar o quê? Essa organização. E aí, quando nós falamos das estruturas modernas, nós trabalhamos justamente o quê? A conceituação de organização. Dentro dos dois diferentes significados que essa palavra traz, né? Nós temos a organização como uma unidade ou entidade social na qual as pessoas elas interagem entre si para alcançar objetivos comuns. E é importante a gente ver aqui, como vocês podem ver, que aqui ela entra como uma unidade social, como uma entidade social, ou seja, como uma empresa, uma instituição, um órgão, certo? E pode ser formal e informal, né? Então, formal é aquela que é representada, a formal, pelo organograma, né? Porque o organograma ele vai trazer o quê? A estrutura da empresa. Então, vai definir autoridade, responsabilidade, unidade de comando, amplitude de controle, né? Vai trazer a hierarquia. Então, a gente consegue ver como essa empresa está organizada, ela está departamentalizada. Por isso que a gente fala que a organização formal ela é a organização oficial, né, dessa empresa, ok? Mas também pode ser o informal. O informal a gente não consegue representar pelo organograma. O informal está relacionado ao quê, pessoal? A influência, né? A influência, a relação, né? A relação entre as pessoas que estão nessa estrutura formal. Então, como essas pessoas elas se relacionam dentro dessas estruturas formais desse departamento, ok? Então, ela é mais o quê, gente? Ela é mais, digamos assim, emocional, né? Opa, tá passando aqui, voltando. Então, ela é mais emocional e a formal é mais racional. É importante que a gente tenha essa visão, né, da estrutura organizacional dentro de uma estrutura formal, mas também de uma estrutura informal, tá, pessoal? E aí nós temos a significação da organização, como eu falei para vocês, além de uma entidade social, como também uma função da administração do processo administrativo. Então vejamos esse conceito de função. É a função administrativa, né? Parte do processo administrativo que o que, gente? Organiza, tá? Como vocês podem, organiza, estrutura e integra os recursos e os órgãos de sua administração, né? Estabelecendo o quê? Uma relação entre eles. Então, é por isso que nós vamos precisar das estruturas para poder fazer o quê? Organizar, estruturar, né? Integrar esses órgãos, essas unidades. E aí nós temos a função da organização. Com isso, vai ficar mais fácil para nós trabalharmos o quê? A direção, para nós trabalharmos essa liderança, né? Para nós trabalharmos a comunicação, a motivação, a coordenação, né? Esse comando. E também nós temos o quê, pessoal? Nós temos o controle, que é quando nós vamos medir o desempenho, né? Nós vamos medir o desempenho aí dos nossos trabalhos, verificar através de indicadores, né? De indicativos, se nós estamos conseguindo ou não atingir os objetivos que estavam antes planejados aí pela nossa administração, ok? Mas vamos focar aqui na função da organização, que trata justamente as estruturas modernas. E aí a primeira questão da nossa revisão diz o seguinte: a estrutura de uma organização deve ser estabelecida de acordo com os objetivos e as estratégias determinadas pela alta administração.
Para definir a estrutura, é necessário que se avaliem as rotinas, os procedimentos que darão suporte às atividades para que os objetivos sejam alcançados. As empresas constituem organizações de dois tipos, organização formal e organização informal. Percebam nessa questão que ele está tratando do conceito de entidade social. Então, quando eu vou estruturar uma empresa, né, quando eu vou estruturar essa organização, eu vou verificar os objetivos, eu vou verificar as estratégias, né, que a cúpula da administração elaborou. E aí eu vou definir o quê? Essa estrutura, avaliando o quê, gente? As rotinas, os procedimentos que dão suporte para que os objetivos sejam alcançados. E aí ele pergunta, né? E ele diz, ele afirma, tem formal e a informal? Nós acabamos de ver que sim. Então essa questão, ela está o quê, pessoal? Ela está correta. Certa primeira questão, ok? Próxima questão, ele diz que a soma total das maneiras pelas quais o trabalho ele é dividido em tarefas distintas e posteriormente como a coordenação é realizada entre estas tarefas é denominada estrutura de uma organização, planejamento estratégico, missão da organização, reengenharia da organização ou redesenho dos processos. Então, pessoal, ele pega aqui ó, a soma total, né? Do trabalho, que foi dividido em tarefas distintas. Para quê? Para que posteriormente a coordenação realize essas tarefas. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente planeja e a gente organiza, fica mais fácil para a direção coordenar. Exatamente isso. Então, isso aqui trata de quê, gente? Isso aqui se trata da estrutura de uma organização. Portanto, a alternativa correta aqui vai ser o quê, gente? A letra A, né? A estrutura de uma organização, ok? Letra A responde a nossa segunda questão. Próxima questão, ele diz que um departamento em uma organização é um agregado de cargos, não podendo, em nenhuma circunstância, corresponder a um único cargo. Pessoal, vamos lá, eu tenho aqui o meu organograma, né? Eu tenho um organograma, certo? E aí, pessoal, ele diz que nós temos aqui o quê? Departamentos. Eu tenho a diretoria, eu tenho aqui a administração, né? Eu tenho aqui o RH, certo? Eu tenho aqui a logística, ok? Aí ele diz o seguinte, um departamento tem uma organização, um agregado de cargos, ok? Ele está dizendo que o departamento é um agregado de cargos, significa dizer, ó, aqui dentro da logística eu posso ter um gerente de logística, um supervisor de logística, um auxiliar, um assistente administrativo, um analista de logística, então tem um agregado de cargos. E aí ele diz que não pode, em nenhuma circunstância, corresponder a um único cargo. Posso, pessoal, eu posso ter aqui só a diretoria, por exemplo, é um departamento da diretoria, eu tenho um diretor e não tem mais nenhum outro cargo lá, tá? Então eu posso tanto ter num departamento vários cargos, como em um departamento também eu posso ter um cargo, tranquilamente, a empresa é pequena, né? Eu não tenho vários cargos, eu tenho um cargo, certo? Dentro desse departamento. Portanto, gente, a nossa questão de número 3, ela está o quê? Ela está errada, pode sim, eu tenho o caso aí da diretoria, ok? Errada. Próxima questão. Assim, a próxima questão ela vai estar relacionada aos tipos de estrutura. Nós temos as estruturas clássicas, que é chamadas estruturas lineares, que são aquelas piramidais, né, aplicadas há muito tempo, normalmente em pequenas empresas, empresas que estão iniciando, empresas estatizadas. Aí nós vamos para uma estrutura pós-clássica, que é um avanço da estrutura clássica, nós vamos trabalhar o staff, né, a linha, em consonância. Nós temos as estruturas modernas, que são aquelas utilizadas em empresas, né, como planejamento, pesquisa, construção civil, organizações que possuem departamentos específicos de desenvolvimento de projetos, como a matricial e os vários tipos de departamentalização que nós vamos ver aqui. E as estruturas pós-modernas são estruturas dinâmicas, né, altamente mutáveis, que se adaptam com rapidez à facilidade à conjuntura do mercado consumidor, trazendo mais resultados, né, e agilidade para os clientes. Aí entram aquelas estruturas que nós chamamos de estruturas em rede, né, as estruturas mais flexíveis do modelo orgânico, ok, pessoal? Então vamos lá. Nossa quarta questão, ele diz que o tipo de estrutura organizacional em que cada superior tem autoridade única e absoluta sobre os seus subordinados, que não reparte com ninguém, é denominada linear,
Bingo, certíssimo, né? É a estrutura linear. Então ele vai, né, comanda lá sozinho o seu pessoal, né? Ela é a militarizada que a gente chama em forma piramidal, ou seja, correto. Então só ele toma a decisão, é centralizada, né? É a estrutura que nós chamamos de clássica, né? É a estrutura clássica, ok, pessoal? Então, correta aí a quarta questão. As estruturas pós-clássicas, como eu falei para vocês, né, com o avanço aí da estrutura clássica, né, nós podemos dizer assim, então a estrutura linha staff, então é aquela estrutura onde, por exemplo, eu vou ter o que, gente? Eu vou ter as assessorias, né? Então aqui o que acontece? Ó, eu tenho aqui uma assessoria, aqui o staff ele funciona como aconselhamento, então eu tenho aqui uma consultoria financeira, uma consultoria de RH. Então, a linha, né, é essa que toma as decisões, né? Mas o staff, né, que está aqui do outro lado, é quem faz o aconselhamento. Então, juntou. É uma evolução da clássica, né? Porque juntou a linear com o staff, né? Então, nós temos aí essa estrutura mais dinamizada, de certa forma, né? Estrutura por colegiado, né, que são as comissões, a estrutura funcional, que são por funções, e os tipos e critérios de departamentalização que a gente vai estudar aqui. Os critérios de departamentalização mais conhecido que nós temos é o funcional, baseado em quê, gente? Baseado na função, na especialização das funções, né? Então, ele trabalha a especialização das funções. Nós temos o geográfico, né? O territorial, e aí, no caso, ele se baseia no local, muito trabalhados nas multinacionais, né? Porque aí eles ficam nas regiões das mais diversas que nós temos, né? O cliente, que se baseia em quê, pessoal? Nas necessidades do cliente, né? Nas necessidades do cliente. Então, quando eu tenho uma estrutura, por exemplo, gerência do setor masculino, feminino, infantil, tá? Então, ele vai atender as demandas ali dos clientes, tá bom? Na geográfica, a funcional é quando eu tenho um departamento administrativo, financeiro, RH. Geográfica é quando eu tenho, por exemplo, região sul, região norte, região leste. Por produto, né, é quando nós trabalhamos a questão de quê, pessoal? De entender mais, né, inovação, conhecer o produto em si, tá? Ou seja, cama, mesa, banho, então vai ser dividido o setor dessa forma. Por projeto, né, que é quando a gente tem o quê, pessoal? Por projeto, nós temos uma estrutura temporária, porque o projeto ele é um esforço único e um esforço que vai ter uma finalização. Então, tem o projeto A, B, C, D, né? E o por processo é quando nós trabalhamos o fluxo, né? Ou seja, é muito comum nas fábricas, né, de automóveis, montadoras, que aí cada setor ela tem um processo, né, pessoal? Então, aí, ó, função, produto, serviço, geográfica, cliente, processo, né? Fases do processo, projetos. E nós temos, né, considerada aí uma moderna, é a matricial, que junta o quê, gente? Junta geralmente uma funcional, né, com projeto, tá? Tendo o quê? Às vezes produto também, ela pode fazer isso, tendo uma dual subordinação, né? Então, eu pego e aproveito o pessoal que estava no setor administrativo para participar de um projeto. Então, essas pessoas elas ficam subordinadas, ferindo o princípio da unidade de comando, a 2 gerentes, por exemplo, de departamentos. E a mista é quando eu tenho 2 ou mais, né, estruturas organizacionais. Ou seja, quando eu tenho mais tipos de departamentalização. Então, nada impede, tá, pessoal? E é importante a gente ressaltar isso. Nada impede a empresa de adotar diferentes tipos de departamentalização para que ela possa organizar a sua casa, né? Então, cabe à empresa escolher o tipo de departamentalização que ela vai querer, ok? Então, na questão de número 5, ele diz o seguinte, ó, uma organização pode adotar diferentes critérios de departamentalização para sua estrutura organizacional, dependendo do seu porte, dependendo da sua estratégia, da dispersão geográfica. Dados os critérios de departamentalização funcional por localidade e por cliente, faça a correspondência com as estratégias indicadas a seguir e marque a opção que expressa corretamente a relação estratégia-critério de departamentalização. Então, ele quer o quê? Ele quer a estrutura funcional, ele quer a estrutura geográfica e ele quer a estrutura por cliente. Então, vamos lá. Item 1, ele diz:
A organização tem como meta abrir 6 filiais, uma em cada capital dos estados do Nordeste. Então, se ele está falando aqui, ele está falando da região. Filiais é a geográfica, né, pessoal? Então, ele está trabalhando aí estrutura geográfica, estrutura de localidade. A organização tem como meta consolidar a especialização da produção, da comercialização e da informática, ou seja, os departamentos de produção e comercialização. E ele quer consolidar essa especialização. Se é especialização, eu estou falando de estrutura o quê? Estou falando de uma estrutura funcional. Funções. No terceiro item, ele diz que a organização tem como meta consolidar sua posição junto aos consumidores, né? Prestando-lhes serviços diferenciados, né? Inovando nos serviços dos clientes. Então, atendendo esses clientes, então aqui é por cliente ou clientela, né? No item 4, ele diz que a organização tem como meta consolidar sua posição no mercado nas cidades onde atua. Então, nas cidades onde atua, então também vai ser o quê, pessoal? Geográfica, né? E ele diz que a organização tem como meta alcançar um produto direcionado a jovens de classe média, ou seja, a essa especialidade de clientes, né? Então, aqui também é cliente, né? Então, vamos agora fazer a associação. Então, vamos lá. O item 1, né, é geográfica, então não é letra A, não é letra B, né? Opa, não é letra D, nem é letra E. Tá? Então, já até responde, né, pessoal? Localidade. 2, funcional, né? 3, por cliente. 4, por localidade. 5, por cliente. Então, letra C, né, obviamente, responde muito bem aí a nossa questão, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos lá. Próxima questão, ele diz que os problemas de controle na estrutura funcional podem decorrer do próprio sucesso da organização, resultado do aumento da complexidade interna, provocada pelo natural crescimento no conjunto de bens ou serviços ofertados pela organização, tá? Exato, né, pessoal? A empresa ela está crescendo, a demanda, né, muitos produtos, muitos serviços, vai aumentando a complexidade, né? Então eu posso ter um problema de controle da estrutura porque a empresa ela tem que mudar essa estrutura, não dá mais para ela ficar com essa estrutura anterior. Então, obviamente, né, a questão ela está o quê? Opa, perdão. Ela está correta, né, pessoal? Certa a questão. É natural, é provocado naturalmente pelo crescimento aí do conjunto de bens e serviços ofertados pela empresa. A gente vive isso em algumas organizações, tá? Uma empresa pública em processo de reestruturação, ou seja, ela está reestruturando, elaborou um documento contendo um desenho gráfico, né, que mostra a disposição de cada integrante da empresa e sua vinculação com a área específica. Ou seja, a empresa montou o quê, gente? Ela montou um organograma. Isso aqui a gente faz demais, viu, gente? Ela montou um organograma. Nesse documento ficou evidente que a autoridade é funcional, né? Ou seja, é funcional e fundamentada em projeto. Opa, aqui nós temos duas informações importantes. Funcional, função, projeto temporário. Então, aqui com certeza é o que, gente? Aqui com certeza é matricial, né? Essas informações aqui são importantes do enunciado. E que existe uma integração entre as diversas áreas funcionais. Perfeito, beleza, matricial. Acerca dessa situação, vão pegando essas informações aí, e à luz dos fundamentos, escolas e metodologias de estruturas organizacionais, julgue os itens. Vamos lá então para os itens. O documento gráfico citado no texto é o fluxograma da empresa? Opa! Nós vimos que fluxograma? Não, né, pessoal? É o organograma da empresa. Fluxograma nós utilizamos em quê? Na gestão de processos, para desenhar os processos. Então, está errada o sétimo item. Oitavo, a estrutura informal da empresa está descrita obrigatoriamente nesse documento. Gente, nós vimos que a estrutura informal, ela não é representada no organograma. Então, ali o que está representado é a estrutura formal, portanto, também está o quê? Errada, não está descrita. Eu não tenho a descrição do informal, ok? A estrutura organizacional de uma empresa deve descrever as relações formais de hierarquia e amplitude de controle. Correto, né? O que é a hierarquia? Quem tem autoridade sobre quem? O que é a amplitude de controle? Quantas pessoas eu vou controlar, eu vou comandar, ok?
10ª, a estrutura organizacional descrita do documento do caso do caso em questão é uma estrutura matricial. Nós temos lá funcional e projeto, então também correto. Uma das vantagens da estrutura descrita no documento é a maior especialização das atividades. Óbvio, se eu tenho a funcional eu vou ter mais pessoas especializadas, né? Então, correto também a questão de número 11. Vamos mais questões referenciadas a essa situação hipotética. Uma das desvantagens da estrutura descrita no documento é a possibilidade de dupla subordinação, que gera um clima de ambiguidade nos papéis e nas relações. Exatamente, isso é uma desvantagem da matricial. Portanto, pessoal, nossa questão de número 12, o item aí está corretíssimo, tá? Dentro da estrutura informal dessa empresa, podem surgir futuros líderes formais? Gente, pode ou não pode? Me digam aí. Claro que pode, né? Eu posso ter uma pessoa que, dependendo das relações dessa pessoa no informal, na estrutura informal, como ela se comunica, como ela trabalha, como ela gera resultados, isso pode levar essa pessoa o quê? Para uma preparação de uma futura chefia, né? De uma futura liderança formal. Portanto, a questão de número 13 está corretíssima e isso deve acontecer. Tá? É uma forma natural da gente ter lideranças que nascem internamente nas estruturas informais. Então, correto a 13. A 14, ele diz que, sabendo-se que, antes da reestruturação, a empresa, em apreço, possuía uma estrutura organizacional em que a autoridade ela era única e centralizada, com um aspecto piramidal. De que nós estamos falando aqui, gente? Nós estamos falando da estrutura linear, essa estrutura aqui, né, que nós estamos falando. Pode-se afirmar que naquela situação tratava de uma estrutura funcional. Não, gente. Inclusive, funcional ele adotou agora, né? Matricial juntou a função com o departamento. Era linear, não era funcional. Portanto, essa questão ela está o quê? Errada. Errada. Espero que esteja ficando claro para vocês, tá? Então, gente, muito boa essa questão aí, né, para a gente fazer a análise e entender realmente como é que funciona essa questão das estruturas, os critérios, né, que são utilizados, a natureza como é utilizada essas estruturas, tá bom? E aí, pessoal, nas estruturas modernas, né, são mais utilizadas recentemente em empresas de planejamento, como eu falei. E aí nós vamos ter a matricial. A matricial, gente, que como eu falei para vocês, vai trazer duas características básicas. Relação à autoridade, existe uma autoridade hierárquica semelhante à da estrutura funcional e outra bem específica e direta, que é a coordenação de cada projeto. Então, ela é o quê? Ela é dual, ok? Com relação à mobilidade dos funcionários, os funcionários são permanentemente vinculados à organização e alocados aos diversos projetos em execução. Concluído o projeto, eles retornam aos seus órgãos de origem. E aí, com essa estrutura matricial, eles eliminam uma das desvantagens da estrutura de projetos, que é as pessoas ficarem tristes, né? Porque acabou o projeto e elas não têm um outro projeto para fazer. Com isso, não, elas voltam para suas atividades anteriores, tirando esse clima, né, que não fica muito legal entre os colaboradores, ok? E aí nós temos mais uma questão que diz o seguinte: estrutura organizacional que alcança a coordenação necessária para atender as demandas duais dos clientes, permite o compartilhamento flexível dos recursos humanos entre os produtos, faz com que os participantes experimentem uma autoridade dual. Trata-se de uma estrutura funcional. Não, gente, não só funcional. Tem que ser funcional, projeto, produto. Aqui é uma estrutura o quê? Matricial. O nome é matricial. Portanto, essa questão ela está o quê? Ela está errada, né? Em partes, porque ele não juntou aqui projetos. E aí a junção das duas forma a matricial, ok? Tá ficando claro aí pra gente. A estrutura matricial de uma organização, né, solução para coordenar recursos multidisciplinares designados para determinado projeto, compromete os princípios básicos da unidade de comando e da equivalência entre responsabilidade e autoridade. Obviamente, né, como eu falei para vocês, não vou ter mais uma autoridade única de comando, vão ser duas, e aí também vai afetar as responsabilidades e autoridades, né, porque eu tenho duas subordinações e aí eu vou ter que compartilhar os recursos, as pessoas, obviamente, né. Então, portanto, essa questão, ela está, né, turma, corretíssimo. Vamos lá, estou preparado para a próxima, né. Em uma estrutura matricial, os cargos de chefia são organizados hierarquicamente, com chefes especializados.
mas que não necessariamente desempenham funções relativas à especialização. É errado, né, pessoal? Nós vimos que na estrutura matricial não é para ter essa hierarquia. Na verdade, há uma compatibilização que pode gerar até uma desvantagem, mas nós temos um gerente de projeto, nós temos um gerente de função, né? E aí é necessário, sim, que ele esteja desempenhando funções, tá? Especialização. Está dizendo aí que não tem necessidade. E é de uma funcional. Então, é errado, ok? E essas estruturas pós-modernas, né, pessoal, que são estruturas mais dinâmicas, altamente mutáveis, né, que se adaptam com rapidez e facilidade à conjuntura do mercado consumidor, oferecendo resultados e soluções corretas, né, com a agilidade que os clientes requerem. Então, essas estruturas são horizontais, né, geralmente. Os integrantes se ligam aos demais através, né, de linhas, né, de todos que cercam ele, e é resultante de um semelhante uma teia de aranha, né, múltiplos fios ligados entre si, que se espalham para todos os lados, né, sem que nenhum deles possa ser considerado mais importante e representante dos demais. Então, eles eliminam as hierarquias, né, e aí todo mundo passa o quê? Todo mundo passa a ter essas relações, né? É a estrutura hoje em rede, Facebook, Google, né? Então, como ele aí trabalha em rede, trabalha em processos, né? Trabalha de forma ad hoc, que a gente fala, né? Holocrática, né? Ou seja, a ausência da hierarquia, o holos, todo mundo ali, né, trabalha. Então, são situações, como ele coloca aí, para momentos de dinamicidade mesmo, né? Então a questão diz, a organização em rede, né, que é um tipo de estrutura pós-moderna, né, pessoal, que é esse emaranhados, né, de empresas cercadas a outras empresas, né? Então esse emaranhado todo é a estrutura em rede. E aí ele está dizendo para nós, né? É um instrumento facilitador da formação de monopólios. Opa, monopólio? Não, monopólio centraliza, né? Mas ela o quê? É o oligopólio, né? Monopólio não, porque aí só vou ter um único lá centralizador. Isso aí é mais linear. Sobre tecnologias e meios de produção, assim como na exclusão de diversas empresas em diferentes mercados. Não, ele não trabalha a exclusão, na verdade ele vai trabalhar o quê? A inclusão de diversas empresas que podem comprar de uma empresa, produzir em outra, comercializar em outra, tá? Sendo marcada pela individualidade das organizações. Não são individuais, né? Elas trabalham parcerias, né? Elas trabalham através de contratos, né, da rede, ok? Portanto, essa questão está toda errada, né, pessoal? Toda errada, mas muito boa a questão, ok? Então, gente, a gente falou aí das estruturas organizacionais, né? É importante a gente entender que essas estruturas são responsáveis por organizar a empresa, os departamentos, os órgãos. A gente usa o organograma para fazer isso, definindo, né? Vai ser por cliente, vai ser por função, vai ser por localidade, vai ser por processo, tá? Ou a gente elimina, né? E aí, lembrando que essas estruturas, elas também trazem um modelo mecanicista, que é aquele centralizador das empresas mais linear, mais clássicas, né? Mas também um modelo mais orgânico, que vem para as estruturas mais modernas e pós-modernas, né? Onde eu vou trabalhar uma matricial, onde eu vou trabalhar uma estrutura em rede, uma estrutura ad hoc, ou seja, montar uma equipe só para isso, para resolver esse problema. Geralmente, vamos lá, descobrir a vacina contra o câncer, uma vacina para o Covid-19. Então, uma equipe que trabalha mutualmente para descobrir isso é uma estrutura ad hoc, né? Ou elimina as estruturas e aí trabalha a holocracia. Então são coisas mais modernas, mais dinâmicas, um modelo mais orgânico, ok? Mas essas são as estruturas que a gente falou aí e que são importantes para a organização da empresa para que ela seja coordenada efetivamente e assim consiga gerar resultados e atingir os objetivos, ok? Então, já voltando aqui para outro conteúdo, né, que é a gestão de processos. Também é muito importante a gente entender os processos organizacionais, né, pessoal? Então, o processo é uma série de atividades estruturadas para produzir um produto ou um serviço para um cliente ou um mercado em particular. Então, esse conteúdo, ele tem sido muito cobrado, por quê, pessoal? Porque nós temos que entender de processos, né? Então, temos que entender de processo. O processo é esse conjunto de atividades que interagem, né? Eles interagem, são atividades
interdependentes, né, entre si, e aí geram sempre o resultado, ok? O fluxo de atividade que ele fala é esse aqui, gente. Ó, nós vamos ter o quê? As demandas, né, os inputs, que geralmente vão ser o que aqui? As entradas, né? São as entradas. E essas entradas, elas são representadas por quem? Elas são representadas pelos insumos, né? Ou seja, os recursos. Então, tudo que der entrada aqui. E vem de quem isso, gente? Vem do fornecedor. Nós temos um fornecedor de matéria-prima para a fábrica, por exemplo, tá? Nós temos um fornecedor. E aí, tudo isso que entra vai sofrer o quê? Vai sofrer aqui, ó, através das atividades, o que nós chamamos de agregar valor. Então, todos esses recursos em separados, eles não vão ter esse valor, mas eu junto eles, aí eu agrego valor. E aí eu monto o quê? Eu monto aqui o processo de trabalho, ok? Então, vai ser o processamento aqui. E aí eu vou desenhando esse fluxo, através de vou usar um fluxograma, né, para que eu possa desenhar esse fluxo. E aí, depois que a gente agrega valor, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as saídas, né? Nós vamos ter as saídas, ou seja, como ele coloca aqui, ó, os inputs, né? O que são os outputs? São os exumos, né? São os exumos. São o quê, gente? São os resultados, ok? Do processo. E esse resultado é o quê? Esse resultado são os produtos e serviços com valores agregados. Para quem, pessoal? Para o customer, né? Ou seja, para o cliente. Para o cliente. Então, todo esse processo, todo esse trabalho, ele tem que acontecer para que a gente possa entregar efetivamente para o cliente, aumentando o nosso nível de serviço e aumentando também a satisfação da clientela. Então, percebam que quando a gente, né, pessoal? Percebam que quando a gente conhece o processo, desenha o processo, a tendência é que a gente consiga entregar com mais efetividade para o cliente, satisfazendo mais esse cliente. Então, esses processos precisam ser eficientes, esse processo precisa ser eficaz, esse processo precisa ser efetivo. Lembrando que os processos eles precisam ser corrigidos para a melhoria da qualidade constantemente, tanto nas estruturas públicas como nas estruturas privadas, ok? Mas vamos então às nossas questões aí de gestão de processos, né, pessoal? Ele diz o seguinte: pode-se considerar como processo organizacional o conjunto de atividades, mesmo que não relacionadas entre si, que transformam insumos, que são as entradas, em produtos ou serviços, que são as saídas, que têm um valor para um grupo específico de cliente. Maravilha essa questão se não tivesse o quê? Esse nãozinho aqui, tá? Então, elas sim se relacionam, né? Elas se relacionam, elas são relacionadas, tá? Não tem essa história de não se relacionar esse processo. Portanto, essa questão ela está o quê? Erradas. Elas se relacionam sim, ok? O foco no processo, a promoção de uma visão sistêmica da organização e a melhor compreensão da cadeia de valor da organização caracteriza a gestão por processo. Bingo! Perfeito, né, pessoal? Certo? Ou seja, eu entendo o foco no processo, né? Me tendo uma visão sistêmica, porque é importante aqui, pessoal, fazer o seguinte, ó, eu não tenho a visão, eu tenho que ter uma visão do processo como um todo. Por isso que a gestão por processo, né? Porque aí a gestão de processo é um processo, a gestão por processo, a empresa toda vai olhar para o processo principal, para o processo de negócio. E aí qualquer atividade que nós vamos exercer dentro das estruturas organizacionais, que a gente falou há pouco, é para que a gente possa o quê? É para que a gente possa entregar um processo efetivo que produz um produto e um serviço de qualidade para o cliente, ok? Garantindo a satisfação do mesmo e o retorno da lucratividade para a empresa, ok? Então, entender a cadeia de valor. E o que é essa cadeia de valor, pessoal? É o valor gerado, né? É o valor que a gente falou aqui anterior, é o valor, né, que nós geramos com nossas atividades. Então, é importante que eu entenda essa cadeia. Tá? Não estamos necessariamente falando de valor financeiro, estamos nos referindo ao benefício que é gerado para os clientes nas diversas atividades de um processo, ok? Então não é o dinheiro em si, o valor, mas todas as benesses, né? Todas as satisfações de um cliente que nós vamos procurar aí, então,
satisfazê-las, tá? E aí a terceira questão ele diz, de acordo com a abordagem por processos, como eu falei, ó, por processo, o fato de um auditor procurar reduzir os custos financeiros dos insumos envolvidos em desenvolvimento de suas atividades de fiscalização constitui um exemplo de auditor que busca melhorar a cadeia de valor do seu processo de fiscalização. Bem, há pouco nós vimos, pessoal, que a cadeia de valor não se baseia somente nos resultados financeiros. Portanto, essa questão também está o quê? Está errada, tá? A cadeia de valor, ela é bem mais superior às questões financeiras. Ou seja, quais foram os benefícios gerados para o cliente? Ele está falando aqui só que ele reduziu o insumo. Não está falando do benefício para o nosso customer, para o nosso cliente, ok? E aqui nós temos os tipos de processo. Nós temos o processo de negócio, que é o chamado processo o quê? Central, é o processo principal, é o processo primário, né? Ou seja, são os principais processos da empresa que geram produtos e serviços desejados pelo cliente. É o que está na ponta para ser entregue para o cliente. Os processos organizacionais funcionam como integradores dos diversos sistemas e setores da organização e gerenciais, que facilitam a tomada de decisão dos gestores. Esses processos nós chamamos de processos de apoio ou processos de suporte, né? Processos de apoio e processos de suporte, tá, pessoal? Então, os processos primários são os processos que geram os produtos e serviços desejados pelos clientes, ou seja, os processos de negócios, né, como a gente viu ali. E os processos de suporte, que são todos os demais, tornando possíveis os processos primários, ou seja, os processos organizacionais e os processos gerenciais. Além disso, nós temos os processos verticais, que é de cima para baixo, que é um processo de planejamento estratégico, é um processo gerencial. E nós temos os processos horizontais, né, que são aqueles com uma lógica lateral, que fazem um fluxo do trabalho, são os principais processos que geram produto e serviço, ou seja, que são os processos de negócios, né? Vamos lá, então, para as nossas questões. Conforme apontado pela doutrina especializada, a gestão por processos possibilita que a organização seja vista não como um conjunto de departamentos estanques, mas sim como um fluxo contínuo de atividades encadeadas, visando satisfazer a necessidade dos clientes. Nesse contexto, a diferenciação entre os processos principais ou primários ou secundários, né? Vamos julgar os itens, que é o enunciado da questão. Vamos julgar os itens, vamos lá. Tá aqui, ok. Secundários. São uma sequência. Aqui, se fosse uma questão, né, pessoal? Correto. Beleza? Aqui não. Aqui a situação, né, a hipótese para a gente poder fazer o quê? Ele diz que não é estanque, beleza, que é um fluxo. Maravilha. Vamos lá. Vamos classificar em certo ou errado. Secundários são uma sequência lógica temporal dos principais e agregam valor para o produto e serviços finais. Errado, né, pessoal? Aqui não é o quê? Aqui não é secundário, aqui são os processos primários. São eles que entregam o produto e serviço para o cliente lá no final. Primários resultam na entrega de algum bem ou serviço ao cliente final, enquanto secundários são processos internos. Beleza, são processos internos, processos de apoio. Aqui a questão, o item já está o quê? Correto. Secundários podem ser dispensados no contexto da gestão por processo. Eis que não contribuem para a execução dos principais. Falso, né, pessoal? Errado. Eles são de fundamental importância para que a gente consiga entregar o produto final, né? E aí nós temos os níveis de detalhamento dos processos. Então o processo ele é formado, né, pessoal? Pela tarefa, que é o menor elemento, esse conjunto de tarefas. Vão formar o quê? Vão formar as atividades. Essas atividades elas vão formar um subprocesso. Esses subprocessos formam um processo. E os processos, esse conjunto de processos, né, que soma todas as atividades, subprocessos e tarefas, forma um macroprocesso, que gera um alto impacto e envolve normalmente diversas áreas e funções da empresa, ok? Os macroprocessos, processos e subprocessos são atividades e tarefas que iniciam e terminam com o cliente externo, variando apenas o nível de complexidade e tamanho de cada um deles. A questão está correta até ele dizer que iniciam e terminam com o cliente externo. Não, eu posso ter um processo, macroprocesso que termina e inicia aqui dentro também, internos e externos. Então essa questão ela está o quê? Errada, ok? Um fluxograma dentro de uma organização mostra como se faz o trabalho e analisa problemas cuja solução é compatível com o exercício de administração racional. Trata-se da representação gráfica sequencial de um trabalho caracterizando as operações e os responsáveis pelo processo. Corretíssimo, né, pessoal? Como eu falei para vocês, a estrutura organizacional ela é representada pelo organograma e o gestão de processo ela é representada o quê? Pelo fluxograma, né? Com símbolos pré-concebidos, como por exemplo, a setinha de direção, o losango, né, de decisão,
o retângulo de operação, né? O símbolozinho pequeno de início e fim de processo, tá? Então, esse fluxograma ele vai, através de símbolos preconcebidos, mostrar o fluxo de trabalho, os representáveis. Ou seja, é um diagrama, é uma representação gráfica. A gestão de projetos se caracteriza por ter prazo determinado, correto? Ao passo que a gestão dos processos é realizada de forma contínua na organização. Bingo! O processo ele é contínuo, porque ele busca visando sempre o quê, pessoal? A melhoria contínua, ok? O mapeamento de processo por meio de fluxograma é adequado para representar macroprocesso, mas não se aplica à representação de atividade. Opa, errado. O fluxograma ele vai trazer a representação, tá, pessoal, das atividades, dos processos, do macroprocesso, das tarefas. Então, errado. Na administração pública, o sucesso na gestão de processos pode ser medido considerando-se a imagem organizacional e a satisfação dos cidadãos. Bingo, perfeito. Porque aqui é o valor. Lembra da cadeia de valor? Qual o impacto? Qual o valor agregado? É a satisfação para o cliente? Bingo, correto. Julgue itens relativos à gestão de processo. Na criação do to be, o desenho do processo deve ser embasado na ideia de que é possível deixar de fazer questionamentos sobre a parte da operação a ser melhorada. Pessoal, aqui são modalidades, né, de mapear, de fazer o mapeamento do processo. Nós temos as modalidades, né, que a gente chama de As-Wise, né, As-Wise, e to be, que é o quê? Aqui é como um processo está, aqui é como o processo será. Então, ele diz que na criação do to be, o desenho do processo deve ser embasado na ideia de que é possível deixar de fazer questionamentos sobre a parte da operação a ser melhorada, né? Na verdade, ele sempre vai ser questionado, tá, pessoal? Ou seja, porque depois eu posso dizer e querer melhorar. O processo é contínuo, tá? Então, constantemente nós vamos estar questionando. Eu questiono aqui, mas depois o to be, que eu transformo esse processo, pode ser que depois eu queira modificá-lo novamente, continuamente buscando melhorias, ok? De acordo com a Business Process Manager, ou seja, a gestão de processos, o processo de negócio é aquele que entrega valor para clientes ou apoia outros processos, podendo ser de ponta a ponta, interfuncional ou até mesmo interorganizacional. Bem, pessoal, na verdade, né, o processo de negócio, ele entrega valor para o cliente, tá? Ele não serve esse apoio, não. A banca considerou o quê, pessoal? A banca considerou correto, né? Mas aqui é como ele se refere ao BPM, né, uma gestão maior de processos, mas aqui o meu processo de negócio, bota na cabeça de vocês, é aquele que entrega valor para o cliente, tá? E aí sim, ele é entre as funções, interorganizacional, tá? Porque ele vai transversalizado, ele vai rodar a empresa como um todo para chegar lá no cliente e entregar, né, para o cliente esse produto final, ok? Bem, pessoal, então aqui a gente finaliza também essa parte de gestão de processos e vamos, né, falar agora da gestão de contratos, né, da gestão de contratos aí, muito importante também e que está, né, na nossa programação, ok? Então, vamos olhar aqui os nossos slides, tá? Onde a gente vai falar sobre, fazer algumas questões aí para revisar, né, o conteúdo de gestão de contratos, né? Lembrando, né, pessoal, a gestão de contratos pela Lei 8.666, né, de 93, e essa gestão de contratos, ela traz algumas, os contratos, né, administrativos, eles trazem uma característica bem interessante, né, a finalidade pública, ou seja, sempre tem que ser voltado para a finalidade pública, é formal, né, pessoal, por mais que a gente admita o contrato verbal, mas uma grande característica do contrato administrativo é o formalismo, né? É um contrato de adesão, ou seja, as pessoas elas não vão ter o direito de discutir as cláusulas contratuais com a administração pública. Ele vai aderir, aceita ou não aceita, tá? A pessoalidade, né, que é o intuito personae, ou seja, você ganhou o certame licitatório, então tá lá no edital que é você que deverá fazer, não trazendo a subrogação, né, e nem a subcontratação. Tá? Então, é o intuito personae, é a pessoalidade. E as cláusulas exorbitantes, né, pessoal? Que são as cláusulas de quem
entra num contrato com a administração pública já sabe, né, cláusulas exorbitantes, como, por exemplo, a administração poder reincidir o contrato de forma unilateral, né? Então, são formas aí que essas cláusulas exorbitantes podem trazer. Ela pode, né, penalizar você, né, multas e tudo. Claro, sempre respeitando uma ampla defesa e o contraditório. Lembrando também que esse contrato, ele é o quê, pessoal? Esse contrato, ele é oneroso. Por que que ele é oneroso? Porque sempre, né, a administração ele vai pagar para que você possa, então, executar os serviços, ok? Então, vamos à primeira questão. A primeira questão, ele diz, a disposição das cláusulas de um contrato administrativo é livre à negociação pelo particular que vai contratar com a administração pública, com a finalidade de se buscar o equilíbrio contratual. Errado, né, pessoal? Os contratos administrativos, eles têm como característica serem contratos de adesão, como a gente falou, o que significa que as cláusulas devem ou não ser aceitas pelo contratado, não sendo possível a livre negociação, como está na questão, ok? Os contratos administrativos aplicam supletivamente a disposição de direito privado. Certo, né, pessoal? Porque supletivamente. A ordem é que os contratos administrativos aplicam-se o quê, pessoal? As disposições do direito público, Mas quando eu não tenho, eu tenho alguma lacuna, quando eu não tenho, digamos, né, quando eu não tenho essa questão de, por exemplo, faltou, eu não tenho como reger ali e dispor pelo direito público, então eu vou me valer do direito privado, tá? Então, supletivamente, nós podemos sim trabalhar com o direito público. Então, nos casos, né, em que a legislação ela for omissa, os contratos eles serão regidos supletivamente por princípios da teoria geral dos contratos, que está lá no direito civil, né? Está no direito civil, e pelas disposições do direito privado. Em razão da submissão ao regime jurídico administrativo, a administração pública ela não dispõe da mesma liberdade para contratar que é conferida ao particular. Gente, cláusula exorbitante, né, que a gente falou, a administração ela pode ela pode, né, rescindir, mas na contratação, tá, pessoal, a administração, como ele coloca aqui, né, a evidência desse fato é a vedação da administração escolher diretamente com quem contratar, devendo essa contratação ser o quê, gente? Precedida de procedimento licitatório. Então, não é dada a liberdade, por exemplo, para a administração pública com quem ela deve contratar, como acontece, por exemplo, no particular, no privado, né? Ela tem que ser por licitação. Então, ela vai fazer o quê? Tem que colocar a emenda, o edital, né? Vai ter que participar do processo licitatório para depois formular o contrato e assim a pessoa começar a trabalhar para a administração pública, tá? Então, correto, ok? É por certame, por procedimento licitatório. Todos os contratos para os quais a lei exige licitação são firmados em intuito personal, ou seja, em razão de condições pessoais do contratado apuradas no procedimento da licitação. Correto, pessoal. É uma das características dos contratos administrativos. Não se admite o que? A subcontratação. Qual que é a exceção, pessoal? Nós temos uma exceção. Subcontratação é como se fosse uma terceirização, tá? Mas se eu for, né, terceirizar algum serviço, eu já tem que estar previsto no edital, né? Tem que estar lá no contrato que será permitido a subcontratação. E aí, geralmente, isso pode acontecer porque eu não tenho uma certa especialidade. Então, eu vou contratar alguém que tem uma especialidade para fazer essa subcontratação. O que não é permitido no Brasil? Não é permitido nos nossos contratos a famosa subrogação. E o que é essa subrogação? É a transferência, tá? É a transferência total da execução do serviço para outro, ok? Então, não pode, tá? Nos contratos administrativos, a administração pública ela terá situação privilegiada, legalmente estabelecida, em relação ao particular, dada a prevalência do interesse público sobre o privado. Finalidade pública, né? Então, aqui, gente, correto. Nos contratos administrativos, a administração ela dispõe de prerrogativas frente aos particulares, em razão da prevalência do interesse
público, então a administração ela tem a cláusula exorbitante, né, como ele coloca aqui, onde ela pode ter essa situação privilegiada, mas com finalidade pública, ok? Então, correto aí a nossa questão de número 5. Próxima questão, ele diz que as garantias contratuais prestadas pelos fornecedores contratados mediante licitação são uma prerrogativa da administração pública com o objetivo de assegurar a prestação adequada do serviço ou, em caso de falha na execução que seja passível de aplicação de multa, assegurar o recebimento do valor pactuado. Então, gente, corretíssimo, tá? Uma das cláusulas exorbitantes é a possibilidade da administração poder exigir a prestação de garantia contratual. Entretanto, isso tem que ter o quê, gente? Previsão na cláusula do instrumento convocatório da licitação. Ou seja, tem que estar no edital, né? E aí, desse edital, ele vai para onde? Ele vai para o contrato, né, que eu vou selar com a administração pública, ok? A inexecução do contrato pela empresa contratada podem ser já penalidades, cuja aplicação dependerá da discricionariedade da administração. Errado, tá, pessoal? A discricionariedade está vinculada a critérios de conveniência e oportunidade da administração. No caso das sanções administrativas, é o dever da administração aplicar. Então, a administração pública, tá? A própria administração é quem vai aplicar o quê? As penalidades, né? Então, pode ser a multa, pode ser, são as sanções, né? A multa, para que você possa, a suspensão, né, dos serviços, então é a própria administração pública quem o fará, ok? Determinada autarquia, né, fez publicar edital de licitação para a construção de nova sede, no qual estavam previstas todas as cláusulas obrigatórias de contratação, mas não a de prestação de garantia. A garantia contratual, né? Decorridas todas as fases legalmente previstas, foi firmado o contrato com a empresa vencedora. Entretanto, faltando 5 dias para o início da execução da obra, os trabalhadores da construção civil entraram em greve. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. A referida autarquia poderá inserir no contrato a cláusula por meio da qual se exija da empresa vencedora a prestação da garantia? Gente, errado. Por quê? Porque a garantia ela tinha que estar prevista no edital da licitação e não colocada agora, né, no contrato depois, né, que você já foi vencedor aí da prestação, vencedor para prestar esse serviço e não se atentou a essa questão no contrato. Portanto, não poderá, ok? Com relação aos contratos administrativos, assinale a opção correta. Letra A. Os contratos administrativos enquadram-se na categoria dos contratos de adesão? Ok. Dado o princípio do pacto sunt servanda, é vedada durante a execução do contrato a alteração unilateral das cláusulas contratuais pela administração pública? Errado. Pode sim, né? A aplicação de sanções administrativas pela administração pública depende de manifestação do Poder Judiciário? Não, é da própria administração pública. É vedada à administração pública exigir garantia para assegurar o adimplemento dos contratos? Não, né, pessoal? Não é vedado. São nulos os contratos verbais firmados com a administração pública? Nós vamos ver que também está o quê? Errado. É admitido no valor de pequenas compras e de adiantamentos. R$ 8.800, por exemplo, é o valor que foi corrigido agora, era de 4.000, foi corrigido agora em 2018, e aí passou a ser 8.800. Então, pode sim para o contrato verbal, né? Então, letra A, a nossa questão correta, tá, pessoal? E quanto às demais, é permitida a administração a alteração unilateral do contrato. A administração ela pode aplicar diretamente as sanções ao contratado. É possível a administração exigir garantias para o adimplemento do contrato. Há previsão de contratos verbais na administração no caso de compras de pequeno valor, como eu disse a vocês, até R$ 1.800, ok? Então, gente, letra A responde a questão. No âmbito da contratação pública, assim como ocorre na esfera civil, a contratação do particular poderá ocorrer verbalmente, sem a necessidade de determinadas hipóteses de formalizá-lo por meio de contrato administrativo. Correto, né, pessoal? No caso aí de pequenas compras de pronto pagamento ou compras que não requerem obrigações futuras, poderá ser contrato verbal. Os contratos administrativos devem necessariamente conter cláusulas que se refiram aos direitos e às responsabilidades das partes, bem como as hipóteses de rescisão sob pena de nulidade do instrumento. Gente, eu coloquei essa questão porque há pouco nós vimos, né,
que é permitido verbal. E aí a questão aqui está dizendo que necessariamente todos os contratos precisam ter cláusulas, né, e hipótese de rescisão. Só que aí a banca ela voltou e considerou como errado esse item. Por quê, gente? Porque a princípio o gabarito foi certo, contudo, com os recursos o gabarito foi alterado para errado. O gabarito foi alterado considerando-se o fato de que nem todo contrato administrativo necessita de cláusulas, ou seja, a existência de contratos verbais e outros instrumentos de formalização de contratos que não possuem cláusula, como o empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução, ok? Portanto, errado essa questão, nem todos os contratos. Agora, aqueles formais devem sim ser colocados as hipóteses, né, de rescisão, as cláusulas, tudo. De acordo com a Lei 8.666 de 93, o contrato administrativo ele deve ser escrito, sendo nulo de nenhum efeito todo contrato verbal celebrado com a administração pública. Errado, né, pessoal? Como eu disse, o contrato verbal ele constitui uma exceção, tá? Somente para pequenas compras de pronto pagamento, né? Então, ela refuga essa possibilidade, tá? E aí é autorizado para compras abaixo de R$ 8.800, conforme o artigo 60 da Lei Geral de Licitações, tá? Então, as compras até esse valor são efetuadas geralmente pelo regime de aditamento ou suprimento de fundos. Nos demais casos, sim, é nulo e não produz efeito o contrato verbal celebrado para a administração pública. Mas nesse caso em específico de pequenas compras, sim, ok? É permitido. Portanto, a questão está errada. Determinado ente da administração pública deseja realizar procedimento licitatório para a contratação de serviços de segurança patrimonial armada para seu edifício sede. Considerando essa situação hipotética, julguem o objeto da contratação pretendida pode ser classificado como serviço de natureza contínua? Correto, tá, pessoal? Os serviços de natureza contínua, né, manutenção de transporte, manutenção da energia das redes elétricas, a segurança, né, são serviços de natureza contínua, são serviços aí essenciais. Portanto, esses serviços são sim considerados de forma contínua, como por exemplo os serviços de vigilância. E aí, no caso, serviço de segurança patrimonial. Portanto, a questão está correta. Considere que uma empresa contratada para a prestação de serviços técnicos tenha concluído uma demanda. Considere ainda que essa empresa tenha notificado a instituição e solicitado validação para posterior emissão de fatura. Nesse caso, é papel do fiscalizador do contrato validar a demanda concluída faz parte do escopo contratual? Correto, né, pessoal? O fiscal, a administração pública, ela vai determinar um gestor para fazer essa fiscalização. Ela pode até terceirizar esse fiscal, onde ele vai acompanhar se tudo que está no contrato, de acordo com fora colocado também em edital, está sendo executado corretamente, porque a partir daí é que a administração vai poder aplicar suas sanções, né? Ou dar continuidade aos serviços. Então, fiscal, ele vai verificar se o serviço concluído atende ao que está previsto nas normas contratuais que foram estabelecidas entre o particular e a própria administração pública. Então, cabe sim ele fazer dessa forma. E tudo escrito, né, pessoal? Não admitido o verbal. Então, ele vai lá fazer os registros corretamente, ok? Correto. Ao encontrar uma irregularidade na execução do contrato, o fiscal do contrato ele deverá notificar tal irregularidade verbalmente, em primeiro momento, ao proposto da contratada. Caso essa irregularidade não seja corrigida, o fiscal deverá notificar a empresa por meio de correspondência simples entregue pelos Correios. Errado, nada de comunicação verbal, tá, pessoal? Determina a Lei 8.666 que o fiscal do contrato anotará em próprio registro, ou em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, ok? Errado. Está sujeita à nulidade a celebração de contrato com a administração pública que desrespeite a ordem de classificação das propostas, o que inclua terceiros estranhos ao procedimento licitatório. Corretíssimo, né? Isso aí fere a legalidade do certame, então não poderá, né, pessoal? É nulo, está sujeito à nulidade. Os atos administrativos praticados no processo licitatório, se eivados do vício de ilegalidade, devem ser anulados de ofício ou por provocação de terceiros, o que não gera para a administração pública a obrigação de indenizar o particular, com exceção daquilo que o contratado houver executado, até
a data em que seja declarada nulidade e de outros prejuízos regularmente comprovados. Corretíssimo, né, pessoal? Porque a administração pública, como ele diz, ó, até a data. Então, o que for antes, né, ela vai pagar. Agora, depois dessa nulidade, não, ok? Então, a despeito da nulidade, a administração não pode furtar-se ao dever de retribuir pelos serviços que já foram prestados até a data de declaração de nulidade. Por quê, pessoal? Alega-se a pena de enriquecimento ilícito da administração. Não pode, ok? Julgue o seguinte item relacionado ao contrato administrativo. A rescisão do contrato administrativo por ato unilateral do contratado, motivado por culpa exclusiva da administração pública, não é possível, restando ao contratado buscar de acordo com a administração ou recorrer à justiça. Pessoal, a rescisão de contrato administrativo por ato unilateral do contratado, né, por culpa exclusiva da administração pública, não é possível, né, restando ao contratado buscar de acordo, né, com a administração ou recorrer à justiça. Correto, né? Quem pode fazer essa rescisão, né, é a administração pública, tá? No caso do contratado, o que ele faz, gente? Ele tem que buscar, né? Ele tem que buscar o quê? Ele tem que buscar a justiça, né? Nós temos 3 formas de rescindir o contrato. O contrato ele poderá ser rescindido unilateralmente somente pela administração pública. Ele pode ser de forma amigável, ou seja, um acordo entre a administração pública e o particular, sendo que, tá, pessoal, tem que ser de relevância para a administração, né, para o interesse público e de forma judicial, respeitando a ampla defesa e o contraditório, onde esse contratado, ele vai o quê? Ele vai buscar a justiça, fazer uma contratação onde ele possa também ser beneficiado, ou uma rescisão onde ele possa ser beneficiado, ok? Então, pessoal, boa prova para vocês, foi muito bom aqui esse momento, essas revisões que nós tivemos, não estou preparado, tá? Para que vocês possam aí, então, com esse conteúdo, fazer uma boa prova, tá? Isso é o que o professor Benigno deseja para vocês e que toda a nossa equipe aqui também do Estou Preparado deseja, tá? Até a próxima!